Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Que você não dá voz aos sentimentos que neutralizam a sua fé. Crente, quando sente medo na hora que está orando, não para de orar, começa a gritar. Pode perceber. Abre o olho, levanta. Quem aqui já começou uma oração de joelho e terminou em pé? Marchando. E alguém pensa que ousadia, e você diz: não, isso aqui é reação diante do medo. Se eu continuasse de olho fechado, eu ia ficar oprimida. E aí levanta, reage. Manifestação da palavra. Tudo isso se deu pela manifestação da palavra. Camilo, o que tem a ver isso com Atos 9? Tudo. Você vai entender isso aqui. Deus não aparece para Saulo, Jesus não aparece para Saulo para o seu momento de conversão, de nenhuma outra forma senão num forte resplendor de luz. Volta para Gênesis 1. No princípio era o verbo estava com Deus, no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das... Se movia, mas não fazia nada. Eu já disse isso da última vez que eu estive aqui, mas vou repetir, para levar-nos ao caminho que Deus abriu para nós hoje. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não realizava nada, não operava nada. Enquanto o Espírito de Deus, não é das trevas, não é de Satanás, é o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, ele realizava alguma coisa? Mas é o Espírito de Deus. Mas ele fazia alguma coisa? Não, ele não realizava nada, ele não trouxe à existência nada. Eu não sou contra mover, pelo contrário, eu sou quase que uma expressão do mover. Se tem uma pessoa, irmão, que tem prazer no mover, Deus é minha testemunha. Olha, eu já fiz coisa que eu só não preciso te contar, porque tu já deve ter visto na internet. De marchar, de ir, de vir, mover. E o mover pode ser de Deus, porque o texto diz que o mover era do Espírito de... mas não realizava nada. Por quê? Porque pode ser mover e pode ser de Deus. Mas é um princípio, está em Gênesis. Pode ser mover e pode ser de Deus. Só que o mover não tem poder transformador. Mover, escute isso, mover aqui não manifesta a palavra. Não manifesta, ó. Deus está movendo sobre o abismo das águas, mas não realiza nada. E é o Espírito de... mas não está fazendo, não realiza, não opera, não dá comando, não transforma. Quando é que começa a reagir? Verso 3. E disse Deus. Agora diga para mim com inteligência, vem para cá. Pode esse Deus, detentor de todo o poder, fazer tudo o que existe e vemos que passou a existir em Gênesis 1? Pode ele num pensamento ter manifestado tudo se quisesse, sim ou não?
Ele poderia com uma respiração ter criado tudo? Ou sem que expressasse nada, apenas um pensamento poderia ter feito tudo existir imediatamente de uma vez só? Sim ou não? Mas ele operou assim? Porque essa é uma das características do Deus que nós servimos. O meio pelo qual ele opera é também o meio pelo qual ele se move. Não, você vai entender isso aqui. O teu Deus, ele não te ensina a fazer o que ele não faz. Ele dá exemplo te ensinando. O que ele está querendo dizer para mim e para você, e nós sabemos disso, é que de fato ele poderia ter feito existir tudo que existe e tudo que há com a força de um pensamento ou sem força nenhuma. Só que o meio pelo qual ele quer que nós nos movamos é o mesmo meio pelo qual ele se move. E como ele se move? Ele só se move quando a sua palavra é manifestada. Ele só reage quando a sua palavra é declarada. Mover é muito bom, língua estranha é muito bom, marcha é muito bom, mas o que transforma é a palavra, o que manifesta a vida é a palavra. Não fique chateado comigo, você não precisa achar que eu estou criticando o mover, é só você organizar a ordem do operar de Deus. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Ele está dizendo, mover não manifesta a palavra, mas a palavra faz o mover transformador na hora que ela é manifestada. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Eu estou sentindo tanta autoridade na palavra. Bota a esquerda na mesma altura, levanta as mãos. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai impor as mãos sobre alguém e vai dizer para esta pessoa: o que você espera está na palavra. É 1, é 2, é 3. Diga: o que você espera está na palavra. Manifesta a palavra, manifesta a palavra. Prega